Olá, tudo bem? Bom, hoje o assunto é ansiedade na infância. Esse é o tema que eu resolvi trazer para você hoje, pois eu sei que muitos aqui são pais e têm essa preocupação em relação aos seus filhos. É lógico que nós, como pais, só queremos o melhor para os nossos filhos e quem é ansioso sabe o quanto é difícil lidar com o excesso de ansiedade. Lidar com os sintomas físicos e emocionais causados pela ansiedade já é uma tarefa extremamente sofrida para uma pessoa adulta, para uma pessoa que já tem experiência de vida e já entende e consegue reconhecer muito do que acontece com ela mesma. Agora, imagina isso para uma criança ou para um adolescente que ainda não possui nenhum recurso para isso. Gente, é muito complicado quando isso acontece com as crianças. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto tão importante, eu vou te pedir, já se inscreve aqui no meu canal se você não é inscrito. E aproveita e ativa o sininho das notificações, porque ele vai te avisar sempre que eu colocar um novo vídeo aqui no canal, tá bom? Então corre lá e se inscreve. Bom, continuando. Os transtornos de ansiedade são os quadros psiquiátricos mais comuns em crianças e adolescentes. E eles podem se apresentar desde as formas mais leves até aquelas mais graves, que trazem prejuízos significativos para o convívio social dessa criança ou desse adolescente. Então, é lógico, os pais devem ficar muito atentos às mudanças de comportamento dos seus filhos. Olha, em um estado de ansiedade de nível muito alto, a criança passa a ter atitudes diferentes em situações do dia a dia. Uma situação que é muito comum é a evitação. Então, o conhecimento sobre as fases do desenvolvimento da criança e os seus medos, aqueles medos que são comuns, é de extrema importância. Existem medos que são comuns e normais em cada faixa etária. Assim, com esse conhecimento, fica mais fácil perceber quando as atitudes do seu filho fogem dos medos e das inseguranças que são normais da faixa de idade dele. Nos primeiros anos de vida, a criança normalmente apresenta medos relacionados a barulhos muito altos, a quedas, aqueles tombos que as crianças tomam normalmente, medo de pessoas estranhas, medo de ficarem longe dos pais. Tem aquela cena clássica, né? Por exemplo, da mãe deixando o filho pequenininho na escola pela primeira vez e a criança começa a chorar, né? A implorar, desesperada pela mãe. Isso é muito comum. Mesmo que você não tenha vivido especialmente essa experiência, com certeza você já viu, né? Em algum filme ou relato de algum amigo seu. É nessa fase que a criança começa a insistir em dormir na cama dos pais ou então dormir de luz acesa. Ela tem medo dos monstros, das criaturas que ela imagina. Lá por volta dos 5 anos, os medos passam a se tornar mais concretos, como por exemplo o medo de ladrão, de se machucar, de perder os pais. Esses exemplos são aqueles de medos comuns nos primeiros anos da vida do seu filho. Portanto, você precisa aprender a lidar com eles de forma assertiva, mas não ficar se preocupando excessivamente, porque isso faz parte do desenvolvimento da criança. Nesse momento, o que é importante é que você esteja com a sua ansiedade sob controle, para poder ajudar o seu filho nessas questões de medos e inseguranças. E um fator muito relevante nos casos de ansiedade generalizada em crianças é a hereditariedade. Nesse caso, o transtorno de ansiedade é relacionado a uma causa genética, passado de geração para geração. Crianças com pais que têm diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada possuem 3,5 vezes mais chances de apresentarem o transtorno. Isso em relação a crianças que não têm esse histórico familiar. E um outro fator importante, além do fator genético, é o fator ambiental, ou seja, o ambiente em que a criança está crescendo. Por quê? Porque a criança aprende por modelação, ou seja, imitando o comportamento dos pais.
Se os pais agem, se comportam de forma muito ansiosa perante determinadas situações, a criança vai associar esses comportamentos a determinadas circunstâncias e vai reproduzi-los sempre que estiver em uma situação semelhante. As crianças com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, podem apresentar sintomas físicos, emocionais, comportamentais e sintomas relacionados aos pensamentos. Como sintomas físicos, nós temos, por exemplo, dores no corpo, tensão muscular, insônia, agitação. Já os transtornos emocionais aparecem como preocupação excessiva, tristeza constante, medos, sentimentos de culpa. Nos comportamentais, nós encontramos, por exemplo, crises de choro com mais frequência, desânimo para realizar as tarefas diárias, falta de concentração, fobia social. E nos relacionados aos pensamentos entram a autocrítica, a baixa autoestima, a autocobrança, o pessimismo. E uma coisa muito interessante e importante de você prestar atenção é que muitas vezes as crianças que sofrem com ansiedade generalizada, elas passam por crianças tímidas. E aí o transtorno não é percebido e, por consequência, não é tratado. Por exemplo, a fobia social. No caso da escola, a criança passa a evitar qualquer situação de exposição. Ela se sente envergonhada para tirar uma dúvida, para levantar a mão na frente dos colegas. Ou, em muitos casos, ela chega, inclusive, a faltar na aula para escapar de uma situação desagradável, como, por exemplo, apresentar um trabalho em grupo. Ou então, diante de uma prova, a criança pode ficar noites sem dormir, não conseguir se concentrar nos estudos, ter dor de barriga, ter enjoo, tamanho sofrimento diante de uma situação que lhe causa estresse. Então, eu espero que você tenha entendido a importância de você cuidar da sua ansiedade para ajudar a tratar a ansiedade do seu filho. É necessário que você entenda como os seus gatilhos funcionam e como você pode controlar esses gatilhos antes que eles se tornem uma crise, por exemplo. Entendendo o seu próprio funcionamento, é muito mais fácil você identificar os sintomas que o seu filho apresenta e tomar atitudes para tratar de forma mais adequada possível esses momentos. E mais do que isso, ao ter controle sobre a sua própria ansiedade, você não vai ensinar o seu filho a ser ansioso. Pelo contrário, você vai ensinar seu filho que ele pode controlar os seus medos. Lembra que eu falei que a criança aprende por modelação? Então, se você tem a sua ansiedade sob controle, o seu filho terá como referência uma forma mais adequada de enfrentar as situações desagradáveis ou aquelas que lhe causem estresse. Quanto antes você identificar que tem algo de diferente no comportamento do seu filho que possa significar um excesso de ansiedade, quanto antes o tratamento começar, melhor. Evitar entrar em contato com o problema faz com que o tempo passe e os sintomas, como medo e insegurança, piorem muito. E isso aumenta as chances da criança desenvolver outros problemas psiquiátricos, como depressão, por exemplo. Então fica de olho no seu pequeno e caso você perceba algum desses comportamentos que eu mencionei como estando muito acentuados, procure um profissional para fazer um diagnóstico correto do caso. E lembre-se, você é sempre o melhor e o maior exemplo para o seu filho. Cuidar de você é também cuidar dele. Não se esqueça, estar bem emocionalmente é tão importante quanto estar bem fisicamente. Dê atenção a si mesmo e perceba se a sua ansiedade também não está precisando de mais atenção. Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Se você tem filhos e se você percebe que ele está se tornando cada dia mais ansioso, me conta aqui nos comentários o que tem te chamado a atenção, o que é que tem te preocupado. Deixa aí nos comentários que eu te respondo. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de compartilhar com outras pessoas que também podem aproveitar muito esse conteúdo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.